Libertadores é mais importante que a Sul-Americana. É óbvio que é mais importante, não é à toa o Cruzeiro tem duas. Corte rápido. O Atlético tem a melhor média em cima dos argentinos. O número só de vitória do Cruzeiro em cima dos argentinos é maior do que o número de jogos do Atlético. Temos mais campeonato mineiro que vocês. Uai, então faz uma faixa de campeão mineiro e vai rodar o Brasil aí pra ver se tem peso. Ao contrário, você chegar em qualquer estado e falar eu sou o maior campeão da Copa do Brasil. O Atlético ganhou uma Copa do Brasil em cima de vocês. Ah tá, ganhou uma? E onde é que você estava nas outras 6 que o Cruzeiro ganhou? Nós temos estádio e vocês não. Estádio, aquilo ali parece a Tereza Cristina, meu amigo. Choveu, alaga tudo. Vocês podem falar que vocês têm a maior piscina olímpica do mundo, entrar até pro Guinness Book. Estádio que não dá pra ver, não dá pra ouvir, precisa de caixa de som. Choveu, alaga tudo. Isso é estádio? E aí surgiu esse impasse entre Cruzeiro e Lucas Silva pra renovação de contrato. Só pra você entender, Lucas Silva, né, tinha uma cláusula no contrato dele ali que renovava automaticamente por mais uma temporada caso ele alcançasse as metas. Só que o jogador ele não quer mais um ano de contrato. Ele quer renovar pelo menos por mais 2 ou 3 temporadas e quer uma reparação salarial, né? Pelo tempo que ele joga no Cruzeiro, pelo tempo que ele se destacou, se doou ali pro Cruzeiro. Então qual que é o impasse? Ele já tem com o Cruzeiro, né, uma renovação contratual por mais uma temporada e agora ele quer 2 ou 3 temporadas a mais aí no contrato dele. Uma reparação salarial. Tá vendo todo mundo chegando aí ganhando um bocado de dinheiro, né? Não é trouxa, né? Ou é o meu aí também, né? Depois que a negociação entre Vital e o time do México deu errado, né? O jogador não foi se apresentar lá para tirar o visto de trabalho. O Cruzeiro agora tenta negociar ele com o futebol chinês. De acordo foi divulgado pela imprensa, né? O Cruzeiro tá junto com um time de futebol chinês aí que não foi divulgado, mas parece que tá tudo bem acertado, né? Pro Vital poder jogar aí na China. Só que aí fica aquela pergunta, o México aqui do lado, ele não apareceu para fazer o visto, será que lá do outro lado do planeta ele vai ter a disposição de ir? Essa que é a grande pergunta, né? Mesmo com o Lucas Oliveira indo pro Vasco e o Davó indo pro Mirassol, o Cruzeiro ainda vai ter 30% em cima do Lucas Oliveira e 40% do Davó, caso eles sejam vendidos. Então, dessa forma, uma vez que o futebol está super inflacionado, qualquer negociação de venda aí o Cruzeiro tem direito a receber aí por parte dos jogadores. Agora já o Fagner, com toda a repercussão negativa por parte da torcida, né? Muitos torcedores não querem que ele venha pro Cruzeiro, parece estar cada vez mais acelerado ali o processo, uma vez que o Corinthians não está tendo condições de arcar com o salário do jogador que já está numa idade avançada e está na reserva lá no Corinthians. Então o Cruzeiro tem acelerado bastante esse processo e pretende viajar com o jogador para os Estados Unidos para começar a pré-temporada. Então, gostando ou não, é bem certeiro que ele vai vestir a camisa do Cruzeiro sim. Com isso é ruim, né? Porque a negociação que estava com o Mike ali, a expectativa de Mike, eu acho que Matheus Henrique custou ao Cruzeiro 36 milhões de reais e além de ter caído nas graças da torcida, o jogador jogou 24 partidas e marcou 3 vezes. Já Lucas Romero retornou ao clube após o Cruzeiro pagar 5 milhões de reais ao Leão do México e desde que ele chegou ao Cruzeiro fez 52 jogos e se destacou entre os jogadores do Campeonato Brasileiro que mais fez roubadas de bola. No total foram 59 roubadas, que dá uma média aí de 2,4 por jogo. Mas quem brilhou mesmo desde que chegou para reforçar a Raposa foi Cássio. O gigante atuou 28 vezes e dessas 28 eu posso garantir que ele fez milagre em todas. Alguns vão questionar aí que ele andou falhando em umas bolas ou outra, mas se você parar para pensar, meu amigo, o Cruzeiro só chegou na final da Sul-Americana porque tinha o Cássio ali no gol. O Cruzeiro só não ficou pior ali no Campeonato Brasileiro que o Cássio fez verdadeiros milagres. Outro que chegou e deu conta do recado foi Barreal. O argentino chegou por empréstimo, fez 42 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. O Cruzeiro até tinha a opção de compra do jogador, mas se a Raposa quisesse ficar com o meio argentino, teria que desembolsar o valor de 25 milhões de reais. Determinado, aguerrido, raçudo, essas são algumas das características de Lautaro Dias. O jogador que custou cerca de 16 milhões de reais ao Cruzeiro, fez 18 partidas, marcou 1 gol, mas a sua contribuição dentro de campo, seja ela com a bola, sem a bola, marcando, desarmando, ajudou e muito o Cruzeiro, como nesse jogo contra o Boca Júnior. Os 2 gols que o Cruzeiro marcou foi participação direta do Lautaro Dias, brigando por bolas que até aparentemente pareciam perdidas. Ele foi do inferno ao céu e Caio Jorge mostrou que foi uma das melhores contratações do Cruzeiro em 2024. O jogador chegou ao clube e todos estavam com uma alta expectativa em cima dele, até ele perder aquele pênalti contra o Internacional e custar aí a vitória do Cruzeiro. Mas como a vida adora nos pregar uma peça, as vaias da
torcida se tornaram aplausos, porque nas partidas seguintes, Caio Jorge voou usando a camisa celeste. No total foram 23 jogos, marcou 7 gols e deu 2 assistências. O William foi o rei dos desarmes no Brasileirão 2024. Foram 83 desarmes, média de 3,2 por jogo. E com esses números, é claro que ele se destacou aí no Brasileiro. Tá certo que o rendimento dele caiu aí no final do campeonato, mas assim como todo o time do Cruzeiro. Mas com esses números, o William é o rei dos desarmes do Brasileirão. E agora a gente espera, né, que em 2025 ele faça uma temporada ainda melhor do que essa em 2024. O jogador viria por empréstimo, né, uma vez que o salário dele é alto, então o Cruzeiro pagaria o salário dele. Como ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2026, o Cruzeiro ia fazer um contrato com ele até o final de 2025 e pagaria o salário. Só que com isso, a gente pode descartar aí, né, a vinda do Mike. O Cruzeiro quer acelerar esse molde de contrato com o Corinthians para o Wagner poder viajar com o Cruzeiro agora já, no início do mês de janeiro, para os Estados Unidos. Então, sim, é um bom jogador ali para lateral direita, vai vir por empréstimo, o Cruzeiro vai arcar com o salário e a gente espera que dê certo. Mas eu pergunto para você, você acha que o Wagner e o William ali vai ser bacana, os dois duelando pela posição? Menos mal. E assim termina o vínculo do Rafael Cabral com o Cruzeiro. Os dois chegaram, né, em um acordo e foi tudo amigável ali. Rafael Cabral não faz mais parte aí do Cruzeiro, aceitou, né, uma rescisão de contrato ali, de uma forma que ficou boa para ele, boa para o Cruzeiro. Vamos agradecer o Rafael Cabral, o período que ele teve aqui, salvou a gente muitas vezes, sim, muitas vezes. Falhou, mas cara, isso é normal, né, falhar, salvar. Então obrigado por tudo e sucesso aí na sua carreira. E você, vai sentir falta do Rafael Cabral? Esse interesse do Palmeiras no Matheus Pereira tá ficando sério. Porque é o seguinte, todos os jornais, né, de ontem para hoje noticiou aí que o Palmeiras está vindo firme para o Cruzeiro para fazer uma proposta. O Cruzeiro já bateu o pé que menos de 25 milhões de euros não vai liberar o jogador. Só que fica naquela situação, né? E se o Matheus Pereira quiser ir? Se ele quiser ir, não tem nada que o Cruzeiro possa fazer não. Vai obrigar o jogador a ficar? A gente sabe que não vai dar certo. Agora é hora da gente entender também, né? Final da Sul-Americana aí, Matheus Pereira estava chorando, falando que o Cruzeiro era o time do coração e tudo. Agora, será que realmente vai valer o time do coração e ele vai ficar no Cruzeiro para 2025? Tá ficando complicado essa história aí, viu? Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Porque muita gente pensa assim, é 25 milhões de euros. Cara, qual camisa 10 que o Cruzeiro vai conseguir contratar aí, né, com esse valor? Zagueiro tá tendo dificuldade aí, acima dos 10 milhões, 8 milhões de euros. Agora você imagina um camisa 10. Vamos supor que o Cruzeiro vendeu ele. Quem que você acha que o Cruzeiro deveria ir atrás? Escreve aí nos comentários. Matos jogou real sobre o Sérgio Ramos. De acordo com ele, o que acontece? O Cruzeiro tem interesse no jogador sim, mas o Sérgio Ramos está treinando na Europa, está sem clube aí tem desde julho, né? E não passa pela cabeça do Sérgio Ramos deixar a Europa no momento. Para ele sair da Europa seria toda uma logística aí. Por quê? A esposa dele é uma apresentadora de TV lá na Espanha, tem os filhos, né, já estabelecido ali na Espanha. Então, na cabeça do Sérgio Ramos, continuar na Europa ou futebol árabe poderia ser uma alternativa aí para ele continuar com a carreira. Ele não pensa no momento em deixar a Europa e vir para a América do Sul, por isso que ele recusou aí, né, o convite do Boca Júnior. Teve aí um burbuliço também falando do Corinthians, mas nada foi para frente de repente por causa dos valores. E aí o Matos deixou claro essa questão de valores também. Disse que se o jogador quiser fazer uma temporada aqui, um ano, dentro da realidade do Cruzeiro, claro que vai ser bem-vindo, mas o Cruzeiro não está disposto a fazer nenhuma loucura, né, para trazer o jogador, uma vez que ele mesmo não tem interesse de deixar a Europa no momento. Então é aquela coisa, o Cruzeiro quer, pode pagar até X. Será que ele está disposto a aceitar esse X? O Cruzeiro quer. Ele vai aceitar a proposta do Cruzeiro para jogar um ano? Será que a mulher dele está disposta a largar a TV, os filhos, para passar um ano de férias no Brasil? Aí nós temos que ver isso aí. O Bragantino então ofereceu o Juninho Capixaba, mas o que eles estão pedindo também não tem lógica. Não sei se você lembra, né? O Juninho Capixaba é um sonho antigo aí do Cruzeiro desde a época do Ronaldo. Ele estava no Fortaleza, foi emprestado pro Grêmio, depois foi vendido lá para a Rússia por 30 milhões, né, de reais e acabou retornando e hoje está no Bragantino, que teria feito a proposta seguinte: eu mando o Juninho Capixaba, vocês me mandam o Marlon, só que eu ainda quero 50% dos direitos do Japa. Aí, cara, eu acho que fica bem complicado. Mas se você acha que seria uma boa troca, você pega o Juninho Capixaba, manda o Marlon e ainda dá 50% dos direitos do Japa.
Minha opinião é parceria aí, aquela parceria caracu, né? Essa questão do Japa pra mim que atrapalha um pouco aí, porque se fosse só no Marlon, pra mim tava tranquilo. Tem gente que vai gostar mais do Marlon, tem gente que vai gostar de Juninho Capixaba. Se fosse pau a pau eu trocaria, mas essa questão do Japa aí, meu amigo, isso aí complica. 3 milhões por mês, esse é o valor que o staff, né, do Adriels pediu pro Cruzeiro para ele poder vir jogar na Raposa. Só pra você entender, o Cruzeiro teria que pagar 10 milhões pelo jogador, o staff ainda teria pedido um salário de 1.650.000, mais luva, mais comissão. Colocando isso na ponta do lápis, daria em torno aí de 3 milhões por mês. Cara, é um belo de um jogador, um baita jogador, mas 3 milhões por mês custo, fora os 10 milhões de euros, que dá em torno de 60 milhões de reais. É dinheiro demais. Será que na base não tem um menino bom de bola que vai ter que gastar aí 60 milhões de euros, mais 1.650.000 de salário, mais luva, mais comissão? 3 milhões por mês é salário de Gabigol, só. O cara pode chegar sim, ser o xerifão, mas 3 milhões por mês eu acho inviável. Eu acho que o Cruzeiro não vai fechar isso não, mas você acha que deveria fechar? Escreve aí nos comentários. O Cruzeiro estaria disposto a gastar até 8 milhões de euros em um zagueiro. Só que conforme foi divulgado, né, pela diretoria, toda consulta que o Cruzeiro faz, né, na questão de zagueiro, os times estão pedindo aí valores absurdos. E o Cruzeiro estipulou esse valor de até 8 milhões de euros para contratar uma peça. Só que o problema é, quem vai vir? Uma vez que o Fernando Diniz não quer qualquer zagueiro, né? Não pode ser zagueiro que sai dando bico pra frente. Tem que ser zagueiro que sabe jogar ali atrás, sair jogando com a bola. E com isso, valoriza mais o jogador, né? Que, ou seja, por exemplo, o próprio Nino do Zenit. O Cruzeiro tinha interesse nele, mas aí o time tá pedindo 15 milhões de euros. Então vários nomes foram especulados, mas nenhum nada certo até agora. Porque o futebol tá muito caro. Qualquer jogador aí, meia boca, tá pedindo aí 5, 6 milhões de euros. Então, uma vez que é um setor que o Cruzeiro precisa e precisa muito, tem que ser feito com muita calma para não chegar um jogador aí e colocar 50 milhões de reais e o cara não render, né?